Alô, torcida Chavante, estamos chegando com o 12º episódio do ChavaCast, que traz a voz do Brasil e também a voz da maior e mais fiel. Estamos com 0% de vitórias aqui no nosso ChavaCast, vamos comentar sobre isso. Não estou sozinho, como sempre, né? Aqui não é um certo estádio aí da cidade. Estamos com o Leon Sagné. Bem-vindo, Leon. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de dizer que fui contra a gravação desse episódio. Para mim, ficava banido até o Brasil ganhar. Lucas Maffei, direto de Taquara. Boa tarde, bom dia, boa noite. Péssima noite, péssima tarde, péssimo dia. Nós vamos jogar a divisão de acesso. Pra que isso? Gustavo Iribarren. Vai tomar no E André da Silva. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. E o Tubarão vai pagar um pato. E é isso aí, nós temos 12 episódios, mas 3 pontos na tabela. Começamos então falando dos 3 belos gols do Aimoré contra o Brasil, 3-1 na Baixada. Resultado lamentável, vitória do Aimoré que não acontecia há 33 anos no Estádio Bento Freitas. Eu não era nem nascido a última vez que o Aimoré havia vencido o Brasil. Lamentável. Eu quero saber a opinião dos amigos sobre a partida e o que esperar daqui para frente. Lucas Maffei. Eu vou falar sobre o primeiro tempo, que foi o que eu consegui ver pelo Blog Chavante. Muito obrigado ao Blog Chavante. Depois, no segundo tempo, ele jogou o celular no Paulo Roberto e nós ficamos sem transmissão. Ainda bem, né? Faz bem para nossa saúde não assistir aquela coisa. atitude correta. Pois é. Então, eu achei que o Brasil até saiu jogando bem, na medida do possível, começou atacando, mas o primeiro gol que o Brasil tomou foi de uma coisa de juvenil, assim. O jogador do Aimoré correu o campo inteiro livre e acertou um chute que ele só acerta contra o Brasil, isso é sempre assim. O segundo, aí, no momento que a gente tomou o primeiro gol, o time desandou de novo. Desandou e não começou a jogar nada. O estádio virou aquela panela de pressão contra o Brasil, que já era de se imaginar. Eu até acho que tem que ser, na verdade, não adianta. O Brasil tá jogando daquela forma e tá aplaudindo. Me desculpe quem pensa o contrário. Eu geralmente sou contra a vaia, mas aí nós atingimos uma situação extrema. Aí o segundo gol foi consequência dessa sonolência que o Brasil virou. E o terceiro gol também. É complicado. A gente projetava aqui que o time do Brasil ia ser completamente satisfatório pro Gauchão, imaginando o nível dos adversários. O nível dos adversários se confirmou, um Gauchão pobre tecnicamente, só que o Brasil consegue ser ainda mais pobre tecnicamente. A gente viu aqueles 30 minutos em Caxias contra o Juventude, a gente viu um final de segundo tempo razoável lá em Santa Cruz, e talvez o que deu para te tirar de razoável no Beira-Rio. De resto, o Brasil não tem nada, não tem absolutamente nada. O Camilo ontem fez o primeiro gol no Brasil, no Bento Freitas, na terceira partida que o Brasil jogou em casa. E nós tomamos 6 gols em 3 partidas jogando em casa. Isso não pode existir no Brasil, não pode achar isso normal. E complicou de vez agora. Não sei o que a gente vai ter que fazer para sair disso. Ainda dá para sair, mas a nossa tabela tem o Grêmio, tem o Brapel em casa, que é difícil, mas nós vamos ter que tirar força e tirar ponto nesses jogos. Ganhar do São Luís, não tem como não pensar em não ganhar do São Luís. E tem que fazer ponto em Veranópolis e contra São José também. Mas agora é Tubarão, pensar quinta-feira contra o Tubarão e ver o que vai sobrar para nós. Gustavo Iribarren, tu que estás em Portugal aí, como é que é viver na Europa vendo o Brasil passar por isso? Eu até tuitei esses dias que tem aquela frase, né, que é melhor chorar na Europa do que chorar em Pelotas. E o Brasil me deu essa oportunidade ontem. Fantástico. Cara, que situação horrível. Eu até acho que os 2 gols foram mais consequência psicológica do que os 2 segundos depois do primeiro, do que de produção do Aimoré, porque eu acho que o Aimoré também não fez nada, o que torna ainda mais ridículo a derrota do Brasil. Foi acachapante, assim, um sentimento muito ruim. E aí, como o Lucas disse, faz o quê para salvar agora? Não pode nem pensar em não ganhar do São Luís. O Brapel já era, mas agora é mais do que nunca jogo de vida ou morte. Se não ganhar do Pelotas, não se salva. A não ser que faça um milagre ganhar do Grêmio ou ganhar do São José fora, do VEC fora. Acho muito difícil. Possível, mas difícil. E ainda mais com um turbilhão de acontecimentos que a gente está tendo. A gente não sabe quando que vai chegar técnico novo ou não. Então,
esse jogo, para mim, contra o São Luís é uma chave e contra o Pelotas é outra. Se fizer esses dois e tirar mais um pontinho do São José ou do Veranópolis, a gente vai a 10. E aí é começar a torcer contra os adversários. Eu acho que se a gente for lá e empatar com o Veranópolis morreu. Eu acho que o Veranópolis não se salva. Mas tem muito confronto direto ainda. Então, o Brasil jogou mal, o Brasil não jogou bem, que nem o Lucas falou, esboçou uns minutinhos ali no começo e tal, mas nada. Não tinha explicação o Ricardo Luz batendo um monte de falta quando o primeiro escanteio que o Diogo bateu saiu o gol, mas um gol ali que não por muito merecimento. No segundo tempo até melhorou um pouco, mas não é aquele negócio, se tu tiver nota 1 e tu jogar 2 vezes melhor, tua nota ainda é 2. Então, foi feia a coisa e a coisa tá cada vez pior. Dá pra se salvar? Dá. Mas vai ser doloroso pra caramba. André da Silva, e aí, o que tu pode acrescentar também em relação à campanha do Brasil e essa última partida? O Brasil é um clube que a gente aprendeu a gostar, aprendeu a amar e a sofrer. Infelizmente, a gente está há um tempo já passando por... Claro, tem todas as grandezas que o clube já passou, todas as histórias e os acessos, mas a gente sempre pauta na questão da administração do clube e eu costumo falar bastante isso até com vocês, a gente conversa bastante sobre isso fora aqui dos nossos podcasts, que enquanto, cara, eu tenho sérios problemas com a própria direção do Brasil. Eu deixei de ser sócio há bons anos por conta da direção do Brasil e é muito difícil. Eu fico até sentido pelos amigos que vão ao jogo e infelizmente tem que ver o Brasil jogando do jeito que joga. E eu acho que não passa necessariamente somente por conta do técnico, mas claro, né? A gente não vê nada no Brasil dentro de campo, o que é muito triste, mas a gente também vê muita pouca coisa fora de campo. Poucas explicações. Quando o Brasil perde, não tem ninguém para falar. Quando o Brasil ganha, todo mundo quer falar. E tá há anos assim. Então é uma coisa que incomoda bastante. Sobre a projeção do Brasil no campeonato, a gente tinha uma projeção, deu uma de mãe de Ná, sei lá mais o que, e projetou várias coisas, está acontecendo tudo diferente do que a gente imaginou. Eu acho que vai ser complicado fugir do rebaixamento. Eu sou falo bem sinceramente, assim, eu acho bem complicado, mas claro, a gente como bom chavante que somos, vamos continuar acreditando, vamos assistir aos jogos, mas tá bem complicado, ontem o Brasil não fez por onde para vencer, assim como nos outros jogos, tirando o jogo contra o Juventude no segundo tempo, o Brasil jogou muito bem, contra o Inter o Brasil fez uma boa partida também, dadas as devidas circunstâncias. Mas levantou um pouquinho a minha esperança agora, tendo o Papa na comissão técnica de técnico interino para o próximo jogo contra o Tubarão, mas eu tô bem preocupado, mais preocupado do que eu já estava no passado, antes da chegada do Rogério, e é isso, agora é só esperar, talvez um novo técnico esteja chegando aí, mas quem sabe, não sei, para mim a situação no Brasil vai passar quando o nosso querido presidente sair. É isso. Leon Sagner, o que tu pode acrescentar também, cara? Cara, na verdade é difícil falar sempre depois de todo mundo, porque fica sempre a gente está repetindo, né? Mas a questão é essa, o Brasil segue sem apresentar nada dentro de campo, a gente sabe que tem todos os problemas da direção, mas a direção é a mesma há anos e o Brasil dessa vez está muito perto de cair. Eu acho que tem muito a ver com o comando técnico que foi escolhido pela direção, na verdade, né? Isso passa pela direção, mas o que me incomoda é que o Brasil não parece ter poder de reação muito, assim, não, sabe? O Brasil toma o gol e fica perdido, completamente perdido em campo. Tomar aquele gol do Aimoré, tudo bem, tomou um gol, vamos atrás, vamos empatar, vamos virar esse jogo. Não foi o que aconteceu, o Brasil se desesperou mais uma vez, assim como aconteceu contra o Caxias, se desesperou, não conseguiu sair da lama em que se encontrava e que perdeu mais uma vez tomando 3 gols em casa, que não é normal. O Brasil não tem time para perder de 3-0 para tomar 3 gols do Aimoré. Então por isso que eu ainda tenho uma pequena esperança de que com um novo comando técnico o Brasil possa melhorar um pouco, mas o problema é que talvez falte tempo, né? Eu acho que o mais provável, na verdade, é que falte tempo e que o Brasil seja rebaixado ali pelo
pelo saldo de gols, que é bem ruim. Mas é isso, eu lancei ali os jogos que a gente tem que ganhar, é ganhar do São Luís, ganhar do Pelotas, que são teoricamente os jogos mais fáceis que a gente tem, são em casa, e empatar com o São José e o Veranópolis. É muito difícil, mas o Brasil se colocou nessa situação e o Brasil vai ter que fazer o impossível agora para sair dessa zona. Eu ainda acho que o time tem a dar nessas últimas rodadas para conseguir sair dessa situação. Mas é muito difícil mesmo. E o ano que vem provavelmente será um ano de desafios para o Brasil. Como o Leão disse, é difícil falar depois de todo mundo. Mas falando sobre a partida, rapidamente, o que me impressiona de uma forma inacreditável é o emocional que o Brasil simplesmente não tem. O Brasil até começou um pouco melhor ali, né? Deu uma esperança, mas assim que tomou o gol, voltou a ser aquele time que não faz nada em campo, não se encontra, aí o estádio, panela de pressão, seguido do segundo gol, e eu me lembro da época das paquitas, né, que vibravam quando a Xuxa entrava no programa. Aconteceu de novo, as paquitas vibraram pra caramba, né? Impressionante. Mas enfim, e aí saiu o terceiro gol no final do primeiro tempo, e foi aqueles jogos que tu procura um buraco para tentar se esconder, fugir, aquelas partidas que tu não consegue aceitar com muita tranquilidade. É por isso que tem gente que perde a cabeça e quer fazer coisas erradas e tal, apelar para tudo, porque realmente é algo muito difícil de aceitar. E o emocional foi pro saco. O Brasil voltou pro segundo tempo, o Aimoré botou todo mundo para dentro do gol, e com razão, né? Não tô nem julgando isso, estava com 3 gols de vantagem. O Brasil conseguiu fazer um golzinho ali com o Camilo depois de 3 escanteios na colada. Mas assim, futebol, o time não é organizado, não tem emocional, falha muito, erra muito passe, e aí as individualidades também, nesse caos, não tem como aparecer. O ex-treinador do Brasil colocou o Fabrício para jogar, que não tinha jogado em nenhum momento, botou ele na bomba, e graças a Deus, para nossa surpresa, o guri foi bem, assumiu bem ali a responsabilidade, jogou, fez uma boa partida dentro do caos todo. Mas enfim, é uma situação que passa muita preocupação de que o Brasil não vai conseguir recuperar. Com o novo comando, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu tenho esperança de que esse lado mais emocional do elenco também seja resgatado, né? Já aconteceu isso outras vezes aqui no Brasil. Sempre foi uma marca dos times do Brasil com o Rogério. Depois que o Rogério perdeu isso, o time desandou. E aí agora, no ano passado, quando o Rogério voltou, ele resgatou justamente essa marca. O Brasil também era um time instável, levava um gol, era um Deus nos acuda. Então a minha esperança mora nisso, uma mudança de comando, porque o tempo é escasso, o campeonato está do meio para o fim, tem clássico, tem o gremioso aí, então tem muitas dificuldades para o Brasil pelo menos salvar o gauchão. Não estou tão preocupado, mas salvar o gauchão, se puder, seria ótimo. Mas preparar para o segundo semestre, né? O campeonato que importa está logo ali, que é a Série B. Falando então na troca de comando, tem um boato, um bafafá, um burburinho, né? Que Cláudio Tencati, ex-Londrina, aquele que foi o treinador mais longevo do futebol brasileiro na época, junto com o Rogério, ele tinha um pouco mais de tempo no Londrina, talvez 1 ano, não sei se chegou a isso, mas os dois dividiam esse posto de treinadores mais longevos do futebol brasileiro, e ele é o nome cotado para assumir o Brasil. Eu gostaria de saber a opinião dos amigos. É um bom nome? Leon, tu que foi o último a falar aí, agora comece, por favor. Cara, na verdade, assim, eu vou antecipar um pouco o que o André vai dizer, depois vou dar um spoiler do que ele vai dizer. O Tencati é um nome certo na hora errada, né? Com certeza para a Série B seria um ótimo nome, e seria um ótimo nome no início do gauchão. Não sei se o salário dele é muito maior que o do Paulo Roberto, mas ele estava sem clube também no início do ano, poderia ter sido chamado, e o Brasil preferiu o Paulo Roberto. Eu gosto muito do trabalho do Tencati, o trabalho dele no Londrina é muito louvável, o trabalho dele no Atlético Goianiense, pelo que se fala, também foi muito bom, no sentido de recuperar o time. Então, confirmando ser um nome muito bom, mas eu tenho medo de que não dê certo no gauchão, e aí para a Série B pode ser mais complicado depois, com pressão e coisas do tipo. Eu acho que ele é o nome certo na hora errada, mas tenho grandes esperanças de que dê certo. Lucas? Eu acho que é isso que o Leão falou. Não tem muito o que dizer, o nome certo na hora errada. A gente tinha esperança no Paulo Roberto, as informações eram boas, né?
mas até o pessoal que lá do São Bento mesmo, que conhece ele também, estava vendo que não parecia o Paulo Roberto. O time do Brasil não apresentou absolutamente nada nesses 6 jogos, né? A mudança era necessária. Eu acho que se presidente fosse, manteria o Papa até o final do Gauchão, mas o Tencati com certeza é um grande nome, e acho que é uma escolha acertada, assim. E aí, André, o que vais adiantar aí, já que o Leão disse que tem spoiler? Qual a tua opinião? Não, o spoiler ele deu já, né? Mas, sim, eu vou falar com a razão, que eu acho que é necessário até, tipo, falar o que eu penso sobre o Tencati. Eu acho ele muito parecido com o Rogério, e era muito legal de assistir os jogos do Brasil contra o Londrina, eram jogos bons, só que eu acho ele menos enérgico do que o Rogério. Aí já vem um ponto que eu acho um pouco preocupante pro momento que o Brasil está passando. E é um bom treinador, mas eu acho que pro momento ele não é o cara que eu gostaria de ver no comando do Brasil. Só que, claro, a gente vai esbarrar nessa questão da condição técnica dele, que é muito boa. E eu quero ver ele no Brasil. Então, se ele vier e conseguir dar pro clube uma boa campanha daqui pra frente, eu vou ficar muito feliz, até porque ele vai conseguir ter tempo para preparar o clube pra Série B, porque, quer dizer, não vai ter tanto tempo assim, mas ele já vai conhecer o clube e vai poder preparar um time pra uma competição nacional. E ele é um treinador que ele precisa de tempo para preparar a equipe, do que a gente acompanhou, porque, ele passou tanto tempo no Londrina e aquilo lá foi tudo um planejamento muito bem feito, que fez ele um treinador muito capacitado no Brasil, no país. Então, eu concordo, eu acho bacana, acho que a recomendação dele, eu acho que se ele vier vai ser ótimo, mas eu fico um pouco preocupado porque eu acredito que não seja o momento certo dele vir. Mas nessas horas, o que é certo e errado, né? Então, espero que ele venha, se tudo der certo, e que ele consiga tirar o Brasil da situação que tá e consiga seguir em frente com o clube por um bom tempo, porque a gente se acostumou com o Rogério por vários anos dentro do clube, e é algo que a gente pensa dos outros treinadores também que venham aqui e treinem o Brasil, que eles fiquem por bastante tempo e que não fique essa mudança como ficou no ano passado durante a Série B, que teve mudanças constante de técnicos. Então é isso. E aí, Gustavo, o que tu avalias dele? Então, eu acho que o Tencati é um bom nome, é um treinador que tem um sucesso já bem estruturado, já é um cara que teve boas temporadas no Londrina. Ano passado não subiu com o Atlético Goianiense, mas não foi uma temporada ruim ao todo. Salvou eles do campeonato estadual, que eles estavam mal que nem a gente, e tá agora, então um ponto a mais para ele. Concordo com os guris, talvez que o timing não seja o melhor, porque, na minha opinião, que nem o André falou, também precisaria um cara um pouco mais enérgico agora, e eu ficaria com o Papa, porque alguém tem que mostrar o que é o Brasil para os jogadores. Então, hoje eu terminaria o Gauchão com o Papa, ou pelo menos a fase de grupos ali, e aí contrataria outro treinador. Para mim, o Tencati é um bom nome. Eu gostaria muito de ver se não for o Tencati, eu gostaria de ver na Série B o Rafael Jaques. Gosto bastante do trabalho dele do São José, gosto do futebol que ele aplica ali, mas, bom, aí é uma outra questão, porque para agora eu acho que o Jaques não viria. Então, eu acho que eu deixaria o Papa agora, mas, sinceramente, diferença entre o Papa agora e depois o Tencati ou o Tencati agora, na minha opinião, muito pouca. Mas eu acho que pelo menos até o Grêmio tem que manter o Papa. Espero que a nossa direção esteja preparada para manter o Papa até o Grêmio e depois o Tencati assumir. Não sei se vai rolar. E também não sabemos se o Tencati se já é o oficial, já está contratado ou não, mas acredito que a Boataria News está muito forte, então acho que agora a gente já tem um treinador contratado. Sim. Eu achei interessante, gostaria só de falar um pouquinho, que na entrevista que ele deu, né, pro pessoal da imprensa que ligou para ele falou que acompanhou, viu 3 jogos do Brasil e tal. Um cara que não tem ligação aqui com o Campeonato Gaúcho. Achei interessante isso, que ele acompanhou 3 jogos do Brasil. Já vem, pelo menos, sabendo um pouco, assim, das durezas do time. Eu acho ele muito semelhante com o Rogério. Por isso que eu disse que assistir os jogos do Brasil contra o Londrina era muito interessante, porque eu via 2 técnicos que tinham praticamente o mesmo esquema tático, só que... E são 2 técnicos também que estudam muito. O Tencati é outro treinador que também deve assistir jogo o tempo todo, deve acompanhar futebol o tempo todo. Então, isso não surpreende, na verdade. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu sei que ele é um cara comprometido.
Mas é só aquela preocupação de sempre pelo momento que tá o Brasil. Inclusive, eu queria desejar força para ele. Ele deve estar passando por algum problema psicológico, familiar, para estar assistindo o jogo do Brasil. Força, Tencate. Tamo junto. Pagando uma promessa. O Rogério saía daqui, o Rogério sempre voltava dizendo que ele não assistia os jogos do Brasil. E aí o Tencate vai me dizer que assiste. Conta outra. Corneta, o cara nem chegou. Corneta diretamente da Europa. Vai te contar, que isso. E só para acrescentar sobre o Tencate, Cláudio Tencate, na verdade ele cresceu junto ao lado da gente, né? O Rogério aqui, ele lá no Londrina, só que ele conseguiu algumas outras coisas que o Brasil não conseguiu, até pelas diferenças também até dos estaduais, né? Ele foi campeão paranaense com Londrina, foi campeão da Copa da Primeira Liga, que pode não ser considerado um grande título, mas foi grana, foi mais uma conquista. Foi campeão do interior por vários anos, assim como a gente foi aqui também. E foi vice da Série C. Na D ele foi eliminado justamente pela gente. Eu acho que um treinador... Foi? Não, O que eu acabei de dizer? Olha, tá demais. Isso aí, Leão, isso mesmo. E aí, ele tem muitas conquistas, né? Mas como a gente também, os comentários, o Paulo Roberto também veio de São Bento com um histórico muito legal de acesso e tal. Mas assim, não tem nenhum nome hoje, acho que tirando o Rogério Zimmermann, que a gente poderia ter uma confiança muito alta. Esse vai resolver. A situação é um pouco incerta, instável, a gente não tem certeza se vai realmente melhorar bastante ou o suficiente. É um período muito tenso que o Brasil vive, mas dos nomes que estão no mercado hoje, é um nome muito interessante. Eu também gostaria de ver o Papa terminando o Gauchão, até para ver como é que o Papa sairia, um ex-jogador, conhece muito bem a casa, deu entrevista aqui para nós, a identificação com o Brasil é enorme, é um profissional incrível, mas assim, de repente o Brasil ficou com medo de perder esse cara, se não contratar agora. É uma possibilidade que eu estou levantando aqui. Não é nem certo que ele está no Brasil, né? A botaria que dá conta que sim, mas daqui a pouco o Brasil não quis arriscar. Mas tem aí, como o Gustavo falou, tem o Jacques, o São José, enfim, tem alguns jogadores, alguns treinadores promissores aqui no estado e fora dele também. Mas é um bom nome, acho que está compatível com o que o Brasil busca. E espero que seja isso, espero que seja a mudança que faça o Brasil salvar aí o ano e o Gauchão e depois, claro, a Série B. Depois teria também outros nomes legais que se a gente fosse pensar para uma Série B, eu penso até, não sei se jogar a Série B no qual talvez seja um pouco demais, mas eu penso até no próprio Luizinho, acho que pelo menos eu gostei dos jogos que ele teve no Brasil, acho, e ele, pelo que se fala, fez um bom trabalho no Criciúma, apesar de não ter acompanhado muito. E tem o próprio Júnior Rocha, que se falou, até se hoje à tarde saiu algumas boatos do Júnior Rocha negociando com o Brasil, mas tem um tipo de futebol um pouco diferente, sim, seria necessário uma adaptação. Mas enfim, o Brasil, entre os nomes, eu acho que, se for o Tencate mesmo, escolheu o melhor. Resta saber se é o melhor nesse momento mesmo. Vamos antecipar também o confronto pela Copa do Brasil contra o Tubarão. Se o Brasil se passar em bolsa aí R$600 mil, acho que dá para fazer um churrasco. Eu quero saber a motivação de você. Será que dá para passar? É verdade. Será que dá para o Brasil passar? Tem chance? Tem como aí agora com o Papa como interino? O que vocês acham, Leão? Cara, o Tubarão, como disse o Ricardinho na coletiva hoje, Brasil 3 pontos, Tubarão 2 pontos. Vai ser um grande jogo. Mas levando em conta isso, né, que a campanha do Tubarão é bem ruim também, eu acho que a gente pode com certeza passar de fase. Inclusive, arrisco a dizer que é mais provável que a gente passe. Até porque jogamos pelo empate e os dois times estão pressionados. Acho que o Brasil tem chances de passar, assim, embolsar esses 600 mil para pagar a multa rescisória de todo mundo aí. É isso aí, eu acho que o Brasil pode passar, sim. Não acho que seria um absurdo o Brasil se classificar. André? Cara, eu tô com medo. Mas eu acho que, na lógica, o Brasil passa. Mas é que a campanha dos dois clubes são campanhas terríveis. O Tubarão tá vindo com um técnico novo, o Bombeiro, famoso Bombeirão, Beto Almeida. E a gente tá indo com o Papa, que é um cara que a gente acredita, é um cara que tem identificado com o Brasil há, sei lá, 7 anos, eu acho.
Fora que dos anos que ele deve ter acompanhado o Brasil também, ele sempre teve um carinho pelo clube. Então, eu acho que o Brasil pode sim ir lá buscar a classificação, só que, bom, né, a gente sabe muito bem como é que funciona o nosso clube. Então, os clubes do estado já jogaram, alguns, a maioria, se eu não me engano, passaram, o Ipiranga passou, o Juventude passou. Pô, eu ficaria bem incomodado se o Brasil não passasse, mas é isso, é trabalhar a cabeça no dia do jogo, deixar o radinho ligado, tomar uma cerveja, escutar o jogo sem muito compromisso, mas eu espero que o Brasil passe e consiga botar um dinheiro no caixa, e é isso. Lucas Maffei. Bom, então eu tô extremamente cagado com esse jogo. Eu espero que a cota de vexame do Brasil no ano, ou pelo menos esse primeiro semestre, tenha se encerrado agora contra o Aimoré, porque a gente sempre projetou que fosse ser um jogo difícil. O Tubarão vinha se estruturando bem também, tinha feito boa campanha no passado no Catarinense, mas agora, da mesma forma que a gente projetou mal o Brasil, a gente meio que se passou na projeção do Tubarão também, e a campanha deles é tão pífia ou mais quanto a nossa. Talvez não mais, por causa que nosso investimento deve ser muito maior que o deles. Mas é isso, eu espero que o Papa feche a casinha, o Brasil desça uma luz na cabeça do jogador do Brasil e o Brasil faça uma boa partida, porque eu não sei o que a gente vai fazer se a gente perder essa cota de 600 mil aí da Copa do Brasil. Nossas finanças são um cofre fechado que ninguém sabe, a gente apenas especula, né? Os perrengues que a gente possa vir a passar, a gente deve um bocado de gente. E é isso, esse dinheiro vai ser bem-vindo e ainda tem a chance de passar para a próxima fase. Nossa tabela ficou bem parelha. E quem sabe embolsar mais alguma cota adiante. Mas eu espero e torço muito que o Brasil tenha parado de brincar nesse primeiro semestre. Chegue lá e jogue bola, não jogue pelo empate, jogue para ganhar do Tubarão e a gente classifique. Gustavo. A fórmula para ganhar do Tubarão é fácil, é só chamar o Nena, né? Sei a situação, mas porque o que eu disse contra o Novo Hamburgo, o que eu disse contra o Aimoré, o Brasil é o clube que tem que se impor. Não é por acaso que está jogando fora de casa com vantagem do empate, é porque é o clube melhor ranqueado, é o clube com maior investimento. Então, o Brasil tem que chegar lá e se impor. Eu até fiz uma piada esses dias com o Twitter do Tubarão, que eles falaram, foi instaladas as bolas da Copa do Brasil chegaram. Eu falei, cara, mas não te preocupa, elas não vão entrar para dentro do gol. Para mim o 0-0 tá bom. Nesse momento é o momento de não precisa fazer nada exuberante, eu não quero que o Brasil chegue lá e ganhe e seja um grande jogo e não deixo o Tubarão jogar, eu só quero chegar lá e passar de fase. Meus guris disseram, esse dinheiro vai ser muito necessário. Toda essa questão ruim financeira do Brasil e de transparência, porque é ruim, mas a gente não sabe o quão é ruim. A gente espera só que o Brasil chegue lá e passe de fase, porque é a quarta Copa do Brasil que o Brasil joga. Finalmente o Brasil, a gente sempre falou que a gente dá azar com o adversário, a gente pegou o adversário que é pior ranqueado que a gente. Então tem que chegar lá e fazer o resultado necessário. Não precisa nem ganhar o jogo pra mim. 0-0 é goleado. Então é só chegar lá e pelo menos pedir umas dicas pro Tencate, porque de Tubarão ele entende. Muito obrigado, cara. Foi uma ótima piada. Mas falando sobre o jogo também, assim, ó, o Brasil tá num momento muito ruim, o Tubarão também, o Brasil joga a Série B, o Tubarão não joga. Então eu acho que o Brasil tem que se impor, não tem a ver com arrogância ou algo do tipo, mas quando a gente enfrenta um time de divisão inferior, por mais dificuldade que ele esteja enfrentando, ele vem com força, porque é um time de uma divisão superior, tem jogadores mais qualificados. Eu não sei se a gente tem os jogadores da nossa divisão, mas tem que ganhar no mínimo empatar para classificar. Não dá para. O Brasil sempre pensou, poxa, a gente sempre pega time de Série A, não consegue classificar, e agora que pegou o Tubarão não vai classificar. Aí é para acabar qualquer argumento do torcedor. E é uma grana muito pesada, e do jeito que a gente não paga os caras no final do contrato, a gente tem que ter muito dinheiro. Já que não dá para ter 30 mil sócios, já fizemos essas contas aqui, tem que ter muito dinheiro de competição para pagar os caras, né? Daqui a pouco vamos ter que criar umas festinhas aí para arrecadar dinheiro, que não dá. Mas por isso que o Brasil tem que passar. A importância mais é pela grana do que pelo futebol em si. Acho que todo torcedor do Brasil quer ter umas férias até chegar à Série B, porque tá difícil pro estádio.
Vamos então para a entrevista com o ídolo Cirilo, e quem conversou com ele rapidamente, mandou as perguntas, enfim, interagiu com o nosso ídolo, foi o André. E aí, André, como é que foi conversar com o Cirilão da Massa? Pô, foi bem bacana, assim, eu avancei nele no meio da rua, atravessando aqui o Fátima, coitado do Cirilo, tia. Mas ele foi muito atencioso, perguntei pra ele se ele conhecia o ChavaCast, ele disse que não, mas falei pra ele das nossas entrevistas e tudo mais, e ele foi bem atencioso, respondeu os áudios ali, e, bom, o Cirilo é um cara bacana, que a gente já sabe como é que ele se porta dentro de campo, fora de campo, é um cara tímido, mas sempre ajudou a gente, e acredito que ele vem ajudando bastante a base, vem ajudando bastante o Papa na comissão técnica também, e espero que ele ajude bastante a gente daqui pra frente. E o pessoal agora vai poder escutar a entrevista com o Cirilo e vai ver o quão gente boa ele é. Pô, ele anda aqui na calçada de casa, que ele mora aqui perto de casa, e o cara é super simples, é super tranquilo, fala com todo mundo no meio da rua, é bem legal assim ter o Cirilo por perto aqui de casa, e foi bem interessante acompanhar ele agora nesse final de carreira. Eu não vi muito do Cirilo, mas eu acompanhei já um pouco da história dele assim nos clubes da cidade, e a gente sabe a importância que ele tem pro futebol do Rio Grande do Sul. Então vai ser bem legal da gente escutar essa entrevista dele, assim, tudo muito sincero, sabe? A gente vê que é com coração mesmo, é um cara muito, muito humilde, então vai ser bacana. Vamos à entrevista então. A nossa primeira pergunta foi o seguinte: antes de se tornar jogador do Brasil, como é que era o relacionamento com o clube? Ia aos jogos? Cirilo era torcedor do Chavante? Antes de me tornar jogador do Brasil, na realidade sempre fui torcedor, né? Desde que me lembro de criança, já nas categorias de base do clube, frequentava todos os jogos do clube. Então, a minha infância foi no Brasil, escolinha, vendo os jogos do clube. Então, já desde a infância fui torcedor. O início e o fim da carreira do Cirilo foi no Brasil, mas nesse meio tempo ele conseguiu ter acesso com outros clubes de Pelotas, além do Brasil, com os acessos nacionais. E por isso é um ídolo do futebol pelotense. Cirilo, como é que é ter crédito no lugar onde nasceu e criou os filhos? Cara, é muito bom, né, ter esse privilégio de conseguir acesso com os 3 clubes da cidade. Hoje eu tenho um respeito muito grande do torcedor do Farroupilha, do Pelotas. Isso me deixa muito feliz. E eu tenho orgulho de falar para meus filhos que tive o prazer de jogar nos 3 clubes da cidade e com sucesso. Então, para mim isso é muito gratificante, muito gostoso, principalmente ter iniciado no Clube do Coração e encerrado no Clube do Coração. Em 2012, contra o Cruzeiro de Porto Alegre, em partida pela Copa Eldorado, Cirilo foi para o jogo mesmo com a morte do pai. A gente perguntou o porquê e como é que foi disputar aquela partida. Essa partida foi a partida mais difícil da minha carreira, a mais complicada. Você nunca espera. Eu estava concentrado quando recebi a notícia do falecimento do meu pai, que já estava doente. Mas isso você nunca espera, né, pelo pior. E passei o velório dele toda madrugada no velório dele, e na manhã seguinte, logo que cheguei no hotel, eu liguei pro professor Rogério e disse que estava à disposição dele pro jogo. Ele inclusive também foi no velório, e ele me deixou bem à vontade, e a minha decisão por jogar foi porque o sonho dele sempre foi me ver jogando, e ele estava muito feliz pelo fato de eu estar voltando ao clube onde tinha iniciado e nunca tinha jogado, onde nunca tinha tido uma oportunidade no profissional realmente. Então, por ele também eu fiz aquela partida, e também a pedido da minha mãe, que achava que ele ia estar vendo eu jogando, então isso me deu mais força ainda mais. Confesso que foi a partida mais difícil de toda a minha carreira. Na divisão de acesso, em 2013, o Brasil perdeu o primeiro turno em Rio Grande. Como é que o grupo reagiu para dar a volta por cima, inclusive ser campeão em cima do próprio São Paulo no fim das contas? Aquela competição, nossa equipe era
muito forte, né? Nós tínhamos um grupo muito unido também, e naquela decisão nós fomos superiores os 90 minutos. Eles tiveram uma chance de gol e fizeram gol, tiveram felicidade, e nas cobranças de pênaltis nós acabamos perdendo. E no turno seguinte, que seria mais um, nós fomos melhor de disparado, mas o nosso foco sempre foi disputar o título. E tanto que eu tive a infelicidade de perder um pênalti, e na final tive a felicidade de fazer um gol. Então, todos nós estávamos muito ansiosos por aquela partida e conseguimos fazer um grande jogo, já com acesso garantido também. Mas entre nós ali internamente, todos estavam na expectativa desse enfrentamento com São Paulo. Durante a passagem pelo Chavante, Cirilo marcou gols importantes, entre eles na primeira partida contra o Brasiliense, na Série D, que culminou no acesso à Série C. Esse foi o gol mais importante ou teve outro gol que marcou mais? O gol contra o Brasiliense foi um gol muito importante, cara. Muito importante mesmo. Nós estávamos perdendo o jogo 1-0, ele foi o gol do empate, onde nos deu mais, onde nós crescemos mais ainda na partida e posteriormente conseguimos a vitória, a virada. Mas um jogo que não me sai da cabeça também foi no ano anterior contra o Santo Ângelo pela divisão de acesso, no qual fiz o primeiro gol ali do acesso, vamos dizer assim. Lá em Santo Ângelo, nós com um jogador a menos, campo barrado, pesado, e ali também foi outro gol que me marcou muito. Junto com o Brasil, Cirilo saiu da divisão de acesso para uma Série B de Campeonato Brasileiro, e a gente perguntou para ele como é que foi essa adaptação. A adaptação à competição diferente foi gradativamente, naturalmente, com muito empenho, muita dedicação. O nível de competitividade que nós tínhamos também, isso ajudou muito. Nós éramos uma equipe, vamos dizer, diferente das demais que tinham, pelo nosso nível de marcação, pegada. Isso era determinante com os jogadores que faziam a diferença. E ano a ano, treino a treino, você vai se adaptando, você vai evoluindo, e tive o privilégio aí de fazer boas campanhas com o clube. Na despedida dos gramados, ao lado de Gustavo Papa, o Cirilo não segurou as lágrimas. Foi um momento muito emocionante para todos nós chavantes. A gente perguntou para ele se ele conseguia explicar todos esses sentimentos que envolveram aquele momento. Pois é, cara, a despedida foi emocionante. Na verdade, naquele ano, no gauchão daquele ano, eu acabei rompendo parcialmente meu ligamento cruzado posterior, que não consegui recuperar bem ele o ano todo, e sempre doendo, e isso foi amadurecendo a minha ideia de antecipar a minha parada, minha aposentadoria, vamos dizer assim. E é que passa um filme, né, cara? No dia, assim, passa todo um filme na cabeça, tudo que nós passamos ali, esses últimos anos ali no clube, as conquistas, e mais ainda pelo respeito, né, pela gratidão que o torcedor nos passou naquele dia. Isso me deixou muito feliz, me deixou emocionado, e foi muito gratificante, né, por reconhecer todo o esforço que eu tinha feito como atleta pelo clube. Fora de campo, como é que tem sido a transição para a comissão técnica? E como é que ele tem se especializado para treinador? Essa também foi mais uma pergunta. Cara, a minha transição jogador-comissão começou na categoria de base, na categoria sub-20, como auxiliar, aprendendo novos treinamentos também, métodos diferentes, e tá sendo muito bom, cara. Agora no profissional, a adaptação passamos por momentos difíceis ano passado, conseguimos reverter. Agora uma nova filosofia esse ano. Você vai se incorporando isso, você vai filtrando as coisas que você acha interessante, juntando com o seu modo de pensar também. E está sendo bacana, cara. Está sendo bacana. Vamos ver mais à frente ainda. Estamos estudando, lendo livros, para mais à frente ver o que vai acontecer.
E por fim, novamente ao lado de Gustavo Papa, Cirilo assumiu o comando técnico de uma partida da Série B no passado, contra o Criciúma, em um momento extremamente delicado. Como é que foi preparar o time para aquele jogo e qual foi a sensação, na opinião do Cirilo, de sair com aquela vitória? Aquele momento era um momento difícil, né, da competição. Nós procuramos dar o máximo de confiança a todos. Se tratava de uma decisão, então pouco tempo que nós tivemos, nós fizemos um treino como se fosse uma decisão de Copa do Mundo, muito empenhado, muito focado, concentração ao extremo. Essa foi a maneira de a gente tentar tirar um pouco mais de cada um e conseguimos. Então, aquele jogo foi um jogo muito emocionante, pressão do início ao fim, mas conseguimos dar conta do recado. Obrigado, Cirilo, pelas palavras emocionantes aí pro ChavaCast. Acho que eu posso falar por todos aqui e pela torcida do Brasil. Era um torcedor dentro de campo. Acho que o sonho de todos nós aqui era poder vestir a camisa do Brasil, defender as cores do clube dentro, jogando bola. E o Cirilo fez isso pela gente e nos levou a acessos nacionais inéditos, acessos que ninguém mais conseguiu aqui em Pelotas, nem na Zona Sul. Então é um marco e, como diria o Rogério Zimmermann, o maior zagueiro dos últimos 30 anos, ou da história da cidade de Pelotas, pode ser também. E pau de quem não concorda. O que vocês acham aí, gurizada? A gente pegou essa entrevista com o Cirilo na hora certa, né? Além deles terem vencido aquela partida da Série B, provavelmente o Cirilo vai estar na Casa Mata agora em Tubarão também. Então, mandar força pro Cirilo, vamos ter que ganhar esses pau no cu, vamos ter que dar a volta por cima e nada que começar essa reviravolta com ele com o Papa. E o Cirilo é um grande cara, né? Uma grande pessoa. Eu só lamento. A única coisa que eu lamento, na verdade, foi porque ele não cirilou aquela vez no Brapel e chutou aquela bola para longe e perdeu a bola com o Mitchue, mas isso faz parte do futebol, nada que marque a vida dele. Marcou, infelizmente, a minha memória, aquele Brapel, mas vida que passa. O Cirilo fez gol contra o Brasileiro, gol importantíssimo. Entrou lá no Castelão também para segurar o jogo. Então, o Cirilo é o maior em 30 anos, como já diria a faixa que a Onda Chavante fez para ele em Porto Alegre. O Cirilo é um cara fantástico. A concentração dele, a humildade dele dentro de campo e fora de campo é algo que tem que ser um exemplo. Eu, quando ele se aposentou do gramado ali, foi trabalhar com a base, eu gostei muito, porque se ele passar um pouquinho dessa humildade dele para os guris da base, os guris têm muito mais chance de ir longe, sabe? E a gente desejar sorte, que o Lucas falou, para esse jogo lá em Tubarão, porque se a nossa zaga entrar com metade da garra, da vontade e da concentração do Cirilo, a gente tá classificado já. Na verdade, eu gosto sempre de ouvir o Cirilo falando, porque o Cirilo, ele fala com sotaque de Pelotas, né? Então a gente se identifica com ele, como o Pedro falou. Ele realizou o nosso sonho, que é vestir a camisa do Brasil, sendo torcedor do Brasil, vestir a camisa do Brasil e conquistar coisas importantes com o Brasil. Então eu sou muito fã do Cirilo, já troquei figurinha da Copa com ele, inclusive da Copa de 2014, ele tava trocando figurinha ali no centro. E eu gosto muito do Cirilo, cara. Acho ele um jogador muito importante na história do Brasil. Acho que tudo isso que a gente está passando agora, acho que vão ser coisas que a gente vai perceber daqui uns 10, 15 anos, a dimensão desses jogadores que passaram por aqui. E quando isso acontecer, certamente o Cirilo vai ser um dos maiores nomes da história do futebol pelotense. E gostei muito fiquei bastante mexido com a resposta dele do jogo, que quando o pai dele faleceu, foi bem tocante a resposta dele. Acho que foi o grande destaque dessa entrevista. E também desejando sorte a ele pro jogo aí contra o Tubarão. Com ele na Casa Mata, a gente fica mais tranquilo. Então, pessoal, vamos encerrar o 12º episódio do ChavaCast, na esperança de que o próximo seja com vitória, pelo amor de Deus. Ou com empate. Ou com empate. Não precisa ganhar. Não precisa ganhar. Pô, viu? O ChavaCast defende, não precisa ganhar. Não vamos gastar as vitórias assim quando a gente pode empatar. ChavaCast estrategista. O ChavaCast, contando que se zicar até empate, a gente tá ferrado, né? Algum hino pra terminar? Pô, cara. Que merda. Cara. Nem hino, nem bolão, nem nada. Cara, toca uma Ave Maria aí no fim Talvez seja um mais complicado. Raul Seixas, tente outra vez. Então valeu, pessoal. Te convido então pro próximo episódio, após a partida contra o Tubarão, que é na quinta-feira, pela Copa do Brasil. Oremos, agradecemos a audiência e até a próxima. Valeu, gurizada. Um abraço. Um abraço. Um abraço a todo mundo.